Voltei para corrigir a última atividade do nosso curso, correspondente às questões de sondagem sobre agentes luminosos para cicatrização tecidual. Após a leitura do artigo de revisão Laser de baixa intensidade, Princípios e Generalidades, parte 1, responda as questões abaixo. Quais os principais espectros de luz utilizados no laser e qual a faixa de comprimento de onda deles? Então, nós podemos encontrar no parágrafo 6 e no parágrafo 8 da página 223 o seguinte: os dois comprimentos de onda utilizados nos lasers terapêuticos estão na faixa do visível e do infravermelho. O laser infravermelho emite comprimentos de onda a partir de 770 nanômetros até 1550 nanômetros, e o laser de hélio neônio emite uma luz visível vermelha com comprimento de onda de 632 nanômetros. Então, esses dois espectros de luz, o vermelho e o infravermelho, são os principais comprimentos de onda utilizados na prática fisioterapêutica para cicatrização. São eles que têm o maior número de pesquisas e de resultados benéficos para a cicatrização tecidual. A questão 2 diz assim: em que o laser difere da luz comum? Comente sobre. As características que identificam e diferenciam a luz laser das outras ondas luminosas são a monocromaticidade, a colimação, a coerência e a polarização. Vocês vão comentar sobre. Tem lá no artigo falando mais especificamente sobre cada uma dessas características que eu já falei na aula, então vou deixar essa parte aqui por conta de vocês. A questão 3 quer saber quais os principais parâmetros para a irradiação do laser. Também já foi falado na aula e no artigo deixa bem específico no parágrafo 9 da página 224. E ele fala assim: os parâmetros que descrevem um laser são o tipo e o comprimento de onda, ou seja, a primeira coisa que você escolhe eu vou usar o vermelho, o infravermelho, o azul, o verde. Esse espectro é por quê? Qual o comprimento de onda dele? Por que eu vou usar? Os outros parâmetros são a potência média e a potência de pico ou potência radiante. Essas potências todas já vêm no equipamento, então você sabe lendo o manual. A área irradiada e o tipo, a forma do feixe, o que pode ser contínuo ou pulsado. Então, também quero saber se é uma lesão aguda, se é uma lesão crônica, se eu vou precisar usar ele de forma intermitente, pulsado ou de forma contínua. Alguns autores também incluem como parâmetros a densidade de potência ou irradiância e a densidade de energia, também chamada de fluência. Essa última aqui, densidade de energia, é muito importante porque diz respeito à quantidade de energia que a gente vai depositar no tecido. Então, eu acho assim um dos parâmetros mais importantes para você definir antes de utilizar. A questão 4 diz assim: quais os principais cromóforos para os lasers com comprimento de onda curto, que vai de 400 a 700 nanômetros? No parágrafo 1 da página 228 tem assim: a luz laser visível de comprimento de onda curto é altamente absorvida pela melanina, hemoglobina e mioglobina. Então, como eu já falei para vocês na nossa aula, cada comprimento de onda vai atingir um fotorreceptor diferente e a gente precisa saber especificamente que fotorreceptor é esse e onde ele está. Na pergunta 5, ela quer saber quais os principais efeitos que os lasers exercem nos tecidos. Então, lá no parágrafo 7 da página 228, tem assim: uma vez absorvida, a energia pode fazer com que as moléculas específicas alcancem um estado de excitação eletrônica, onde são capazes de sofrer reações químicas como oxidação, redução, isomerização, ruptura de ligações covalentes ou interações com outras moléculas. Então, esses efeitos fotoquímicos que o laser exerce vão influenciar diretamente nos efeitos fisiológicos que a gente já estudou também, como efeito anti-inflamatório, analgésico, melhora da cicatrização do tecido e etc. A questão 6 pergunta: qual é o que é o efeito biomodulatório? E esse efeito
diz respeito à aplicação de energia eletromagnética pelo laser de baixo nível aos tecidos do corpo e pode influenciar as funções celulares, tais como estimulação ou inibição de atividades bioquímicas, fisiológicas e proliferativas. Aqui, lembrem bem que eu enfatizei que se ele vai inibir ou estimular essas atividades, depende da quantidade de energia que você vai depositar no tecido. E a questão 7, que vocês iam responder depois da leitura do artigo Influência de diferentes comprimentos de onda da laser terapia de baixa intensidade na regeneração tendínea do rato após tenotomia de Arruda e colaboradores. A pergunta é a seguinte: de acordo com os resultados do artigo, quais os comprimentos de onda foram mais efetivos na organização das fibras de colágeno? Qual dose foi utilizada? E aí, se vocês lerem lá no artigo, tanto nos resultados quanto na metodologia, vocês vão ver que os comprimentos de onda que tiveram a melhor resposta nessa questão foi a associação do espectro vermelho de 670 nanômetros com o infravermelho de 904 nanômetros, e eles utilizaram uma dose, ou seja, uma densidade de energia de 3 joules.